Agora, segundo o UOL, o Palmeiras fechou o acordo com o Orlando City, hein? Para contratar o Facundo Torres. É um atacante, né? Meio ponta, uruguaio. A negociação será concluída por 12 milhões de dólares, 72 milhões de reais. O jogador tem 24 anos e deve assinar contrato ainda nesse domingo, uma vez que toda a documentação já foi recebida pela diretoria do Palmeiras. O Cruz Azul do México também estava interessado no atacante, mas o empresário do jogador, Edgardo La Sálvia, chegou a declarar publicamente que seu cliente... E o empresário chegou a publicar diretamente que o seu cliente jogaria no clube mexicano, hein? A preferência pelo Cruz Azul se dava pelo fato de que La Sálvia receberia uma comissão pela negociação, algo que não foi oferecido pelo Palmeiras. Apesar disso, o Palmeiras já tinha um acerto com o Orlando City desde o início da semana. Olha aí, ó. Então, um fator determinante para a ida do jogador para o Palmeiras foi a intervenção do Abel Ferreira. Na noite de sexta-feira, a última sexta, o Abel entrou em contato diretamente com o Facundo Torres para apresentar o planejamento do clube e reforçar o interesse no jogador. Essa conversa foi decisiva. A pergunta é, vale tudo isso? 72 milhões de reais o Facundo Torres, Piperno? Porque não é uma unanimidade, é um cara que quando vai para a seleção é reserva, o Facundo titular é outro, não é o Facundo Torres, e que está no futebol dos Estados Unidos, Piperno. Então, eu acho que dá para discutir o valor, mas se o Palmeiras achou que vale a pena, ok. Vejam, o Facundo Torres que eu vi é muito bom jogador, mas eu não vi ele jogando essa Liga Americana, porque eu confesso que eu brinco com o Flávio que de vez em quando eu assisto, né? Assim, umas coisas meio exóticas. Mas nem tanto. Mas nem tanto, né, Flávio? Aí também não dá, né? Mas o Facundo Torres, o Facundo Torres que eu conheci, ele era muito bom jogador em um bom time do Peñarol, que jogou aquela Sul-Americana de 2021, chegou até a semifinal, perdeu para o Atlético Paranaense, mas era aquele time que tinha aquele atacante, o Álvares Martins, aquele garoto que o Palmeiras tentou contratar, inclusive foi para a Itália, não está se dando bem lá, Terans, Canobi, Piquerez. Foi um time que fez 4-0 no Corinthians, lá e 2-0 aqui, avançou, o Corinthians até foi um dos últimos do grupo e tal. E lá ele jogou muito bem. Então, de lá, ganhou alguma projeção e tal, e o Peñarol vendeu lá para esse time americano para fazer dinheiro, como, aliás, sempre acontece com os times uruguaios. Então, aquele jogador me impressionava bem. Eu até imaginei que o Palmeiras fosse se esforçar mais para contratar o outro, o Álvares Martins. Mas os dois chamavam muito a atenção. O Canobi depois veio aqui para o futebol brasileiro, o Terans também, e esse aí foi lá para o futebol americano. Mas se ele for aquele jogador de 2021 que eu vi no Peñarol, jogando pelo lado, por sinal, não imagine o torcedor palmeirense que o Palmeiras está trazendo um 9. Não. É um jogador, vai para substituir o Dudu, por exemplo. Ele é bom jogador. É o Facundo Torres já acertado com o Palmeiras, sendo disputado com o futebol mexicano, né? E um jogador que realmente eu quando vi jogar também foi no Peñarol. Agora, tem 24 anos, é um jogador jovem e pelo jeito, né? Se o Abel Ferreira ligou para o jogador, pelo jeito foi uma indicação do Abel, né? Para o Abel ter interferido, para o Abel ter ligado, ter falado para o jogador, ter falado do planejamento, provavelmente foi uma indicação do Abel Ferreira, o Facundo Torres. E quem não vai continuar no Palmeiras é o Rony, hein, gente? O Palmeiras entende que o Rony não deve continuar, né, para essa temporada. De acordo com a informação do GE, a tendência é que o Rony deixe o clube nesse próximo ano.
Clube e jogador avaliam as opções e o empresário do Rony tem recebido sondagens frequentes, como a do Santos e de times do exterior. Mas as conversas estão em estágio inicial. O Palmeiras aguarda essas propostas para dar o próximo passo nas negociações. O Rony teve nesse ano sua pior média de participações em gols desde sua chegada ao Palmeiras, quando ele foi contratado do Atlético Paranaense. Nessa temporada disputou 62 dos 65 jogos do Palmeiras. Você vê que mesmo assim, né? Ele joga, cara. É um cara que o Abel conta e que é fisicamente muito forte, sendo 27 como titular. Ao todo, o Rony fez 10 gols e teve 6 assistências, o que equivale a uma média de 0,25 gol por jogo. A última vez que o Rony fez gol foi no dia 21 de agosto contra o Botafogo, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Agora, isso é impressionante, tá? Em 283 jogos pelo Palmeiras, são 70 gols, sendo 23 pela Libertadores. E como eu disse aqui na abertura do programa, o cara é ídolo sim, é o maior